Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do 7º ano. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer a correção dos exercícios do capítulo 8. Exercícios esses que estão na página 168 do livro de vocês. E hoje nós faremos a correção dos exercícios 1 a 6. Então, eu convido todos vocês a pegar o livro didático, pegar o caderno, pegar o material escrevente, pode ser um lápis, pode ser uma caneta, o que vocês tiverem para fazer as anotações, e aí vocês vão fazendo as correções de acordo com as respostas que eu for colocando aqui no meu vídeo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa correção? Deixa eu projetar aqui para vocês o livro para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vamos lá, ok. Então, nós vamos corrigir o exercício de 1 a 6, como eu falei para vocês, página 168, ó, vocês podem estar acompanhando. A primeira questão. Indique os motivos que levaram os portugueses a ocupar o território americano. Pessoal, só para a gente recapitular, para quem está chegando agora, para quem não tá muito antenado, não assistiu as videoaulas. Então, o que acontece? A videoaula do capítulo 8 já está aí na plataforma de vocês. É a videoaula da semana passada. Vocês podem estar assistindo toda a explicação sobre a colonização da América Portuguesa. A América Portuguesa também subentende-se que seja o Brasil, né, conhecido pelas pessoas como Brasil. Os historiadores convencionaram chamar de América Portuguesa porque eles fazem referência ao território colonizado pelos espanhóis como América Espanhola, em referência aos territórios colonizados pelos ingleses como América Inglesa. Então, para fazer uma alusão a esse tipo de referência, eles utilizam o termo América Portuguesa. Mas América Portuguesa, vocês, como eu falei na videoaula passada, é o território brasileiro. Tá ok? Então vamos lá. Indique os motivos que levaram os portugueses a ocupar o território americano. O território americano quer dizer o território do continente americano. Não vai ser lá dos Estados Unidos, tá, pessoal? Os portugueses não ocuparam os Estados Unidos, porque depois da independência dos Estados Unidos, convencionou-se chamar de América, né, aquele país. Então chama-se Estados Unidos da América. Então, quando utiliza-se a expressão americano, as pessoas tendem, hoje em dia, a associar os Estados Unidos. Porém, nesse caso aqui, o autor utilizou a palavra americano de uma forma mais genérica, tá? Então, vocês precisam entender que ele está falando sobre os motivos que levaram os portugueses a ocupar o território americano, ou seja, o território da América. Lembrando que eu falei para vocês sobre as grandes navegações, falei para vocês sobre Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Falei para vocês que essas terras do Novo Mundo elas foram colonizadas principalmente por portugueses e espanhóis, né? Tivemos presença de holandeses, tivemos presença de franceses, tivemos presença de ingleses, tivemos. Mas o grosso ali foi de Portugal e Espanha, né? Nesse primeiro momento. Então ele pergunta os motivos que levaram os portugueses a ocupar o território americano. Então, pessoal, dentro das grandes navegações, nós vimos que Portugal inicialmente ele não teve muito interesse em ocupar o território americano, porque Portugal estava ganhando muito dinheiro, estava sendo muito mais rentável para Portugal o comércio de especiarias, certo? Então, uma vez que o comércio de especiarias com o Oriente começa a declinar, Portugal começa a buscar uma nova fonte de renda, uma nova fonte de exploração, né? De onde tirar grana para poder continuar pagando o seu orçamento público, né? E aí vai ser um dos motivos que levaram os portugueses a ocupar o território americano, que é o declínio do comércio de especiarias, anotem aí. Então, um dos motivos, declínio do comércio de especiarias. Outro motivo, pessoal,
É que eu falei para vocês que durante o período pré-colonial, ou seja, antes dos portugueses literalmente começarem a colonização brasileira, nós tivemos o período pré-colonial, que foi de 1500, ano que Cabral chegou ao Brasil, até 1530, quando nós tivemos em 1531 a primeira expedição colonizadora com Martim Afonso de Souza. Então, nesses 30 anos, o Brasil viveu o período pré-colonial, onde nós tínhamos 3 tipos de expedições que os portugueses mandavam para cá. Nós tínhamos exploração de pau-brasil, reconhecimento do território e operações guarda-costas. Vamos focar na terceira, que é um dos motivos também. As operações guarda-costas que Portugal fazia aqui na América Portuguesa era justamente proteger o litoral de possíveis ataques de invasores. Que invasores seriam esses? Franceses, ingleses, holandeses, que por aqui, porventura, ousassem pisar e ousassem tentar conquistar os territórios. Então ele pergunta aqui, indique os motivos que levaram os portugueses a ocupar o território americano. Eu falei o primeiro para vocês, declínio do comércio de especiarias. E o segundo, ameaça de estrangeiros de colonizar o Brasil. Né? Então, nós temos esses 2 motivos, né? Essa constante presença dos corsários, né? Essa constante presença dos contrabandistas franceses. Então, tudo isso faz com que Portugal sinta a necessidade realmente de tomar posse dessas terras colonizando. Então, vocês podem anotar 2 motivos aí: declínio do comércio de especiarias e a necessidade de defender o território, tá? Então, a defesa do território e o declínio do comércio de especiarias. Beleza? Vamos para a segunda questão? Ok. Explique o que você entendeu sobre o conceito de patrimonialismo. Essa prática continua a existir atualmente? Justifique sua resposta. Então, nós temos 3 perguntas em uma só, né? Na primeira parte da pergunta, vocês precisam explicar o que você entendeu sobre o conceito de patrimonialismo. Então, deixa eu falar um pouco para vocês do patrimonialismo, né? Patrimonialismo é um conceito desenvolvido por Max Weber. Max Weber é um sociólogo alemão que desenvolveu uma teoria chamada teoria do patrimonialismo, né? O que vem a ser o patrimonialismo desenvolvido por Max Weber? Ele dizia que não há distinção, ou seja, não há diferenciação entre limites do público e limites do privado. Ou seja, os dois fins, as 2 finalidades se confundem, né? E isso era uma característica muito comum do período do absolutismo, o período do antigo regime, né, que tinha por regime de governo o absolutismo, onde o monarca concentrava os poderes nas suas mãos e o monarca ele misturava, né, esses dois tipos de fins públicos e fins privados. Então, o dinheiro que era arrecadado, né, com a cobrança de impostos, inclusive com a exploração das colônias, ele era gasto de forma indiscriminada. Então, não se sabia, não tinha-se uma administração como nós temos hoje em dia, uma administração onde nós temos a verba destinada para vários fins, né? Então, nós tínhamos, naquele período, o rei, por exemplo, o monarca, por exemplo, ele comprava roupas, bancava festas da corte, comprava cavalos, diferentes fins para o dinheiro público. Então, essa era uma característica do absolutismo, né? Onde nós tínhamos o monarca fazendo justamente esses gastos sem pensar muito em gastar a grana do Estado como o Estado, né? Então, se confundia muito a finalidade. Essa era a principal característica do patrimonialismo, né? Não, é meu, o Estado é meu, e eu vou gastar o dinheiro da forma como eu achar melhor, né? Então, percebo que essa ideia de patrimonialismo ocorreu em Portugal também, logicamente, que viveu o absolutismo português, né? E Portugal vai implantar isso aí aqui no Brasil colonial, onde os portugueses eles vão
principalmente se preocupar em explorar as riquezas, né? E sem se preocupar muito com a finalidade dessas riquezas exploradas. Então, não havia esse limite entre fins públicos e fins privados, né? E aí, essa ideia foi implantada aqui durante o Brasil colonial. No Brasil Império, ela se manteve, porque nós tínhamos aqui a figura de um monarca, né? Não era um rei, mas era um chefe de Estado com características semelhantes, né? Que no caso aqui foi Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, aqui no Brasil. E aí nós vamos verificar que ela se arrasta pelo Brasil Império, onde os luxos da família real, né? Os luxos dos imperadores, eles vão estar presentes em todo momento e financiados pelo dinheiro do Estado, né? Pelo dinheiro público, para fins privados, né? E depois a gente vai ter a República no Brasil. Durante a República Velha isso vai se manter, né? Daí ele pergunta, a segunda pergunta. Então vamos responder primeiro a primeira parte dessa pergunta, né? O que você entendeu sobre o conceito de patrimonialismo? Vocês podem estar anotando aí que o patrimonialismo é uma teoria onde não há distinção entre limites do que é público e do que é privado. Beleza? Então, esse aí é o conceito do patrimonialismo. Não há distinção entre os limites do que é público e do que é privado. Aí, ponto. Essa prática continua a existir atualmente? E aí vocês vão começar a fazer uma reflexão. No Brasil, há essa diferenciação do que é público, do que é privado? Hoje em dia nós temos leis, né, que exigem que os administradores públicos, eles tenham essa responsabilidade, né, inclusive é considerado crime, né, você utilizar o dinheiro público para fins privados e tudo mais. Então, inclusive o administrador ele pode responder isso de maneira jurídica, né, pode perder o seu mandato, pode ser preso. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, né, que é do ano de 2000, que justamente vai coibir esse tipo de abuso por parte das autoridades. Então, ele pergunta se essa prática continua a existir atualmente no Brasil. Então, eu espero que vocês consigam fazer essa análise e respondam de maneira pessoal, né? Mas, desde já, eu deixo aqui uma orientação de resposta para vocês, que essa prática, ela não era para existir aqui no Brasil, mas pontualmente ainda existe em algumas situações, né? Alguns políticos alguns administradores, melhor dizendo, né? Aí entenda-se aí prefeitos, vereadores, nos mais altos cargos públicos, né? E a gente vai verificar a presença ainda dessa prática em alguma situação, tá? Porém, nós temos leis que regulamentam, né, essas questões e que se o administrador for pego, né, com esse tipo de prática, ele pode, inclusive, correr o risco de ser preso, de perder o seu mandato e tudo mais. Beleza? A terceira questão. Por que a coroa portuguesa decidiu adotar o sistema de governos gerais? Então, essa daí, a gente vai voltar um pouquinho lá na nossa videoaula, né, quando a gente fala sobre as capitanias hereditárias, que eram justamente essas faixas de terra que o rei de Portugal distribuiu para os capitães donatários para que eles pudessem fazer a exploração, né? Então, uma vez que os capitães donatários estavam aqui fazendo a exploração das terras, nós verificamos que eles tiveram alguns problemas de algumas naturezas. Uma delas foi o isolamento, né? Então as capitanias ficavam isoladas da metrópole, ficavam isoladas uma das outras, não tinha comunicação. Eu até comentei com vocês no vídeo passado que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha e-mail, então os caras não tinham comunicação mais instantânea, mais rápida com a metrópole e muito menos com os capitães donatários vizinhos, né? Então perceba que isso dificultou bastante, além
do desenvolvimento, né, das capitanias, que não se desenvolveram da mesma forma, por outros motivos, né, como, por exemplo, falta de recursos dos donatários, porque eles precisavam de muitos recursos para poder começar a ter lucro com a lavoura açucareira, né, precisava comprar escravo, precisava comprar as mudas de planta, precisava comprar ferramentas, né, nem toda a região conseguiu desenvolver de forma satisfatória a agricultura de cana-de-açúcar, né? Então, nesse contexto aí, a gente vai verificar que houve bastante dificuldade. Então, diante do declínio das capitanias hereditárias, nós vimos que só duas prosperaram, Pernambuco e São Vicente, a coroa portuguesa decidiu adotar um sistema de centralização administrativa, onde a coroa portuguesa mandaria para cá, para o Brasil, um governador geral que seria o responsável para fazer essa ligação entre os donatários e uma figura mais próxima do que seria o rei, né? Então a gente vai verificar que a ideia dos portugueses em adotar o sistema de governos gerais foi justamente fortalecer a administração da colônia. Então anota aí, por que a coroa portuguesa decidiu adotar o sistema de governos gerais? Então, para fortalecer a administração da colônia. Beleza? A quarta questão. Como o governo português se posicionava em relação ao conflito entre jesuítas e colonos na América Portuguesa? Então, pessoal, a gente vai chegar numa outra situação. Os jesuítas vieram para cá no começo ali do governo geral, né? Com o primeiro governador geral veio alguns jesuítas, como José de Anchieta, né? Manuel da Nóbrega, o bispo Dom Pero Sardinha, né? Vieram para cá, estabeleceram o primeiro bispado. O objetivo era difundir aqui no Brasil a religião, né? O catolicismo, converter os índios ao catolicismo. Então, com essa missão, os jesuítas vieram, estabeleceram, cumpriram a sua missão, entraram no território brasileiro, enfrentaram a hostilidade dos índios, construíram os primeiros aldeamentos jesuítas, né, que era como eles chamavam, o local onde fizeram uma construção, tipo uma escola, né, que também servia de dormitório, que era uma fortificação que deu origem a algumas vilas e cidades, né, como, por exemplo, a de São Paulo, né. E aí, quando os jesuítas começam a ter sucesso, coincide exatamente com a introdução da lavoura de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa. E nós vimos que o senhor de engenho, o dono das terras, né, o cara que precisava desenvolver a lavoura açucareira, ele precisava de mão de obra para trabalhar na lavoura. E já que eles utilizaram durante todo o período pré-colonial a mão de obra dos índios, né, de forma, aquela prática do escambo que a gente conhece, trocava materiais menos valiosos pela mão de obra, por madeira, né? Então nós tínhamos um regime colaboracionista, vamos dizer assim, dos índios, né? Os índios colaboravam com os portugueses. Quando a gente muda de situação, quando a gente começa a colonizar propriamente a terra, quando a gente começa a expulsar o próprio índio da sua terra para poder plantar cana-de-açúcar, a gente vai verificar que o índio já não vai mais trabalhar de forma voluntária. E esse trabalho vai ter que começar a ser compulsório, né? Ou seja, o índio vai ser obrigado a estar aí trabalhando, né? Ele vai ser praticamente escravizado, né? E aí a gente vai verificar que os índios vão começar a resistir, alguns índios vão fugir, outros se matam, outros lutam contra a dominação e acabam sendo mortos, né? Então o índio ele não tá satisfeito. Então a gente vai verificar que o governo português tinha que lidar com essa diversidade de objetivo, né? Então nós tínhamos lá os jesuítas, que protegiam os índios, porque eles estavam catequizando, eles queriam continuar tendo a confiança do índio, e o colono que precisava capturar esse índio para colocar na mão de obra na lavoura açucareira. Então a coroa portuguesa, ela administrava isso aí com um pouco de jogo de cintura. Então, toma lá da cá, aceita um pouco das reivindicações dos jesuítas, aceita um pouco das reivindicações dos colonos, né? Então, ela tentava justamente fazer essa mediação.
E aí, a coroa portuguesa, respondendo então essa pergunta, ela fazia mediação, né? A coroa portuguesa fazia mediação entre jesuítas e colonos, e uma das soluções para evitar esse tipo de conflito, porque o jesuíta defendia o índio para que o índio não fosse capturado, e o colono queria capturar o índio para trabalhar. E aí o colono deu um questionamento para a coroa: peraí, mas como que eu vou produzir açúcar se eu não tenho mão de obra? Então aí a coroa, o governo português vai começar a introduzir aqui no Brasil a mão de obra de escravos africanos, né, que vai ser um lucrativo comércio também para a coroa portuguesa. Então, respondendo a pergunta, como o governo português se posicionava em relação ao conflito entre jesuítas e colonos na América Portuguesa, vocês podem responder que a coroa portuguesa ela mediava esse conflito, né, para evitar que houvesse qualquer tipo de exagero, né, entre colonos e jesuítas. Então, a coroa portuguesa mediava o conflito entre jesuítas e colonos, pois precisava catequizar o índio, função exercida pelos jesuítas, mas, MAS, também precisava de mão de obra na lavoura açucareira. Dessa forma, ponto, né? Ponto. Dessa forma, passou a introduzir no Brasil a mão de obra de escravos africanos, vírgula, iniciando assim o lucrativo comércio de escravos. Beleza? Então vamos lá para a próxima. A quinta questão. Explique o que foi a Conferência dos Tamoios, como os jesuítas interferiram nessa Conferência dos Tamoios. Então eu estou falando para vocês que os portugueses, os colonos, né, que aqui estavam, precisavam de mão de obra na lavoura de cana-de-açúcar, e muitas vezes eles não tinham, né, tinham que fazer isso de forma compulsória, capturar o índio, colocá-lo para trabalhar, né, e aí muitas vezes o índio começa a se colocar contra a dominação portuguesa. E aí o que vai acontecer aqui no Brasil? Ali na região que hoje em dia corresponde ao território do Rio de Janeiro, né, ao estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter a Baía de Guanabara. E ali a Baía de Guanabara foi palco de uma invasão francesa, certo? No século XVI. E aí os franceses, eles vão chegar aqui em menor número, logicamente, né? Desembarcam na costa brasileira e eles começam a fazer alianças com os índios tamoios, né? Os índios que eram contrários à dominação portuguesa, os índios que lutavam, resistiam bravamente contra a dominação portuguesa. E aí, pessoal, a gente vai verificar que durante essa invasão francesa, os índios tamoios vão se aliar aos franceses na tentativa de expulsar os portugueses aqui do Brasil. Então, esse era o plano, né? Os franceses iam ajudar os índios a expulsar os portugueses daqui, e aí os franceses se estabeleceriam como novos colonizadores. Então, isso foi a Confederação dos Tamoios, a aliança entre, anota aí a resposta, aliança entre franceses e índios para expulsar os portugueses do território brasileiro. E aí a segunda parte dessa pergunta, ela fala como os jesuítas interferiram nela, né, na Confederação dos Tamoios. Então, os jesuítas interferiram de forma a tentar convencer os índios a desistir dessa aliança com os franceses, de forma a convencer o índio que o inimigo, na verdade, era o francês, não era o português.
E eles conseguiram, eles convenceram algumas peças fundamentais, né, das lideranças dos tamoios, eles conseguiram convencer esses caras a não lutarem contra os portugueses, e sim lutarem contra os franceses, né, na tentativa de expulsar os franceses aqui do Brasil. Então, explica a Confederação dos Tamoios, já falamos, né, que foi a aliança entre índios e franceses para expulsar os portugueses do território brasileiro. E como os jesuítas interferiram nisso? Convencendo os índios a não se aliarem aos franceses. Tá? Então, a resposta, como os jesuítas interferiram? Convencendo os índios a não se aliarem aos franceses. Tranquilo? Vamos para a sexta questão, sexta e última questão do nosso vídeo de hoje. Como as alianças indígenas na América Portuguesa eram estabelecidas? Elas se caracterizavam como uma forma de resistência desses povos aos colonos estrangeiros que invadiram o Brasil? Justifique. Então, pessoal, as alianças indígenas na América Portuguesa eram estabelecidas de acordo com o objetivo de cada um, certo? Então, os índios que se aliaram. Vamos só entender o contexto antes da chegada dos portugueses aqui. Nós tínhamos várias tribos, né? Então, nós tínhamos algumas tribos que dominavam as outras tribos, né? Que eram dominantes. E nós tínhamos rivalidades entre essas tribos. Quando os portugueses aqui chegam, eles se aproveitam dessa rivalidade para poder dominar o território. Então, os índios que se aliam aos portugueses vão ter vantagem, principalmente vantagem bélica. E aí eles conseguem dominar a hostilidade de outras tribos, e aí eles fazem aliança com os portugueses, porque isso é uma coisa vantajosa para eles. E a partir daí eles se submetem à colonização portuguesa. Beleza? E aí pergunto, ela se caracterizava como uma forma de resistência desses povos aos colonos estrangeiros que invadiram o Brasil? Então nós vamos ter em um segundo momento os povos estrangeiros invadindo o Brasil. Uma delas foi justamente a Confederação dos Tamoios, né? Então, sim, respondendo a segunda parte, ela, ela se, ela tinha essa característica, né? As alianças serviam como uma forma de se fortalecer. Então, os índios se fortaleciam com as alianças e poderiam ter uma resistência maior contra a dominação, principalmente dos estrangeiros, né? Porque os portugueses estavam aqui, já estavam estabelecidos há um pouco mais de tempo. Então, as alianças já estavam mais fortalecidas, digamos assim, né? Então, eles conseguiam expulsar os invasores. Beleza? Pessoal, então, finalizando, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós corrigimos os exercícios de 1 a 6 da página 168. Vocês podem estar fazendo essas correções. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Já sabe lá, né? @Wagner Franco de Arruda. Pode me procurar no Instagram que a gente está respondendo as perguntas de vocês também por lá. Beleza? Eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês. Exercícios. Cadê? Exercícios 7 a 11. Então, é a continuação aqui da página 168 e da página 169. Tá? Então, são exercícios de 7 ao 11. Beleza? E na próxima aula eu vou fazer a correção, a gente finaliza esses exercícios, e aí a gente parte para o próximo capítulo, que é o capítulo 9, que vai falar sobre as fronteiras, né, que foram delimitadas e que foram responsáveis pelo aumento significativo do território brasileiro. Tranquilo, pessoal? Espero que todos vocês tenham aproveitado. Se ainda houver alguma dúvida, já sabe onde me procurar, tá ok? Então, um beijo grande a todos. Até a próxima. Fui.